vocês. Vocês tornam esse outro momento aqui mais leve. Vocês podem assentar, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Aleluia. Você pode orar aí no seu lugar, por gentileza, da forma que você se sente à vontade, abaixando a sua cabeça, se ajoelhando, amém? Aleluia. Pai, eu rendo graças a você por essa noite. Obrigada, Espírito Santo, porque você é o nosso professor por excelência. Você é aquele que nos capacita para lançar a boa palavra que foi depositada aos nossos corações. Mas o Senhor também tem expectativas que, como igreja de Jesus, nós possamos estar prontos como um bom solo para receber a palavra e multiplicar essa palavra a 30, a 60 e a 100 por um. Eu também sei, porque sei, Pai, que grandes coisas o Senhor tem feito e vai continuar fazendo neste lugar, nessa igreja, através dos ministros de música, Pai. Obrigada, Senhor, pelas coisas que o Senhor tem feito e por muito mais que o Senhor vai fazer. Obrigada, Espírito Santo, você é muito bem-vindo nesse lugar. Obrigada, Senhor, pelos anjos ministradores. Obrigada, Senhor, por uma atmosfera favorável, mas uma atmosfera onde a palavra vai ser acolhida nos nossos corações, Pai. Assim eu oro e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Você alguma vez já entrou em um ambiente onde você se sente tão pressionado, tão intimidado, que tudo que você quer fazer é sair daquele ambiente? Alguém aqui já entrou em algum lugar assim? E você já esteve em um lugar que estava tudo bem, tudo estava parecendo tranquilo, e de repente uma pessoa chegou naquele ambiente e parece que aquela atmosfera ficou pesada. Alguém já passou por isso? Amém? Hoje, para facilitar também as pessoas que fazem, a palavra de hoje, nada mais, nada menos, é intimidação. Você pode ter a certeza de que até o momento que eu estou ministrando, é um momento desafiador para mim. Sabe por quê? Assim como você tem desafios na sua vida que não são fáceis para você lidar, nós como ministros do Evangelho, do altar, porque todos nós somos, amém? Você ministra na sua casa, você ministra no seu trabalho, todas as vezes que você fala do amor de Deus, ou você tem alguma ação que é bíblica, você também é um ministrador. Mas quem sobe aqui sabe que existe uma responsabilidade e também uma resistência de coisas que nós estamos sendo tratados, de processos que nós estamos passando, mas até mesmo uma resistência espiritual e até mesmo de pessoas que possam estar no ambiente onde a palavra está sendo liberada. Mas sabe, eu tenho aprendido nessa jornada que nada pode parar aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. E a única pessoa que pode fazer isso é eu e você. Porque o diabo, com seus ardis e suas artimanhas, ele sempre vai usar vários artifícios para me parar e te parar. Amém? E eu vou começar lendo algo sobre intimidação. Eu fui lá procurar no dicionário de português e também fui procurar no grego. Que lindo, amo o Rick Renner. Ele tem me estimulado a buscar mais, mas o meu marido também é uma pessoa que gosta muito de estudar e eu sou muito grata a isso. A palavra intimidação no dicionário de português significa ato ou efeito de intimidar, medo, temor, pavor. No dicionário grego, a palavra, eles tentaram traduzir e significa medo, terror, pavor, covardia, timidez, perturbar, alarmar, intimidar.
todas essas palavras que eu falei para vocês no grego, eles têm também elas escritas no grego. Mas eu não sei ler para vocês, amém? Depois vocês vão lá e vejam. Tem a palavra phobos, que é medo, terror e pavor. E tem a deilia, que é covardia, medo e timidez. E tem o teracho, que é perturbar, alarmar e intimidar. Todas essas palavras, elas trazem consigo algo que pode nos paralisar. E nos fazer não seguir o percurso pelo qual Deus gostaria que eu e você permanecêssemos, amém? No entanto, a palavra grego que melhor se aproxima do conceito de intimidação é dominar, controlar e intimidar. Essa palavra é derivada de Kyrios, que significa Senhor, o dono, o que governa. Aleluia! E sabe, eu tenho a certeza que cada um de nós, nesse ambiente, em algum momento já se sentiu intimidado. Deus te deu algo para fazer, Deus confiou uma palavra no seu coração, Deus confiou um propósito e de repente você começa a olhar para as circunstâncias e olhar até mesmo para você, pela sua história, por tudo que você tem passado ou até mesmo por aquilo que você está vivendo no momento. E por conta dessas coisas, você começa a se achar incapacitado para fazer o que Deus diz que você é capaz de fazer. Porque não é na força do nosso braço, mas é porque Deus confiou que existe algo que somente você é capaz de fazer naquele lugar e daquela forma pelo qual Ele te chamou para fazer. Amém? Então, nessa noite, o meu desejo e o desejo do Senhor é que nós possamos colocar a intimidação, que é um espírito, né? Ele não é somente uma pessoa que talvez tenha mais habilidades do que você, que talvez pareça falar melhor do que você, que talvez tenha um temperamento mais lindo, que você ache bonito, e você fala assim, eu fico intimidada porque essa pessoa é melhor do que eu. Mas é um espírito que se manifesta em um ambiente, mas também se manifesta usando uma pessoa e até mesmo lançam coisas sobre a minha e a sua mente. Fazendo com que nós paremos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Aleluia! E eu gostaria de ler para vocês 2 histórias hoje. Eu sei que tem muitas outras histórias para serem lidas, mas eu quero lembrar um pouco sobre a história de Elias. Amém? Amém. Todos aqui conhecem, né? E a gente tem uma admiração por tantas coisas que ele foi ousado a fazer. E eu, pelo menos, eu olho e falo assim, era muito ousado esse homem, muito corajoso, para fazer o que ele fez, porque ele foi muito abusado. Com licença da palavra, de uma forma boa de dizer. Porque, além de ele zombar dos outros deuses, do povo que estava lá, né, com ele ainda falava assim, vai, gritem mais alto, porque pode ser que ele esteja dormindo. Não sei, talvez ele foi no banheiro. E aí, quando é a vez dele, ele ainda pede assim, molhem bem, já não tinha água. Pensa que a água era escassa. E é ele tão abusado que ele estava, porque ele tinha a convicção e a certeza de quem ele era e servia, aí ele faz toda aquela situação. E aí houve a manifestação da glória de Deus. E a chuva caiu. E o próximo episódio é o que eu vou ler com vocês. Amém? Se você tem um desejo de saber um pouco mais sobre esse conteúdo, no ano passado, eu fui estudar um pouco sobre John Bevere, que ele faz um estudo sobre quebrando as cadeias da intimidação. Inclusive, é um livro que ele tem. E no ano passado, quando eu me expus a essa palavra, aparentemente algumas coisas estavam, não tinham nada demais. Mas no decorrer, você vai prestando atenção que houveram momentos nas nossas vidas que nós fomos paralisados, porque nós fomos intimidados. Né? Mas o que ardeu mais essa ministração, porque eu falava assim, não, isso daí é para quem é mais estudado há mais tempo. Foi quando eu estive em um lugar, no final de semana,
E eu estava brincando naturalmente. E uma pessoa chegou na mesa e ela falou assim para mim: você estava ganhando até aqui. A partir de agora, como eu cheguei, você não vai mais ganhar. Naquela hora saltou algo de dentro de mim. E o Senhor falou assim: é exatamente assim que acontece com vocês quando a intimidação vem. Ou você acolhe, ou você vai continuar brincando e vai desfrutar do que você estava desfrutando. Aí eu fiquei assim, mas continuei brincando e me diverti. E vez ou outra o Senhor também continuava falando sobre isso. E eu me sentia, no momento, despreparado para isso. E eu confesso a vocês que algumas coisas aconteceram. E houve um momento X em que eu precisava romper e dizer para a intimidação bater em retirada. Porque eu percebi que havia uma intimidação com relação àquilo que Deus me chamou para fazer. Porque eu não sei você, às vezes tem coisas que você está orando há anos e não acontece. Como eu já falei anteriormente em uma das ministrações. E nós devemos ter cuidado de não entrarmos em um lugar nos achando alguém que não é merecedor daquilo. Que existem pessoas que merecem mais do que você. Porque se Deus disse que Ele vai te dar, Ele vai te dar. E se você está fazendo o que você está fazendo da forma que Deus te disse para fazer, você não tem por que achar que não vai acontecer. Amém? E aí o que aconteceu? Uma circunstância aconteceu e o Senhor falou assim: você está vendo porque eu quero que você ministre isso? Porque não é só você que pode parar algo que eu já comecei na sua vida. Mas existem muitas pessoas no corpo de Cristo que elas estão sendo intimidadas por várias situações. E o tempo no qual vocês vão entrar agora, vocês vão precisar lidar com outras situações. E vocês vão precisar detectar aquilo que está sendo algo que o diabo trouxe para intimidar vocês, para que vocês não fiquem paralisados e que a obra que eu tenho para Osasco não avance. Porque o que eu tenho para fazer, eu conto com todos vocês, mas o meu desejo é que todos recebam de mim aquilo que eu tenho para eles, para cada um de vocês. E aquilo foi muito forte, e eu confesso que eu senti mais temor ainda, porque eu falei assim: Senhor, existem coisas que, assim como a igreja está avançando, eu também estou avançando. E aí o Senhor falou assim: mas eu não perguntei se você está avançando ou não. Você fala para mim que eu posso confiar em você. Então, se eu posso confiar em você, eu posso colocar algo nas suas mãos. E como você mesmo diz que sou eu que capacito, sou eu que vou fazer. Amém? Aleluia. Então, que você possa ouvir e lembrar do que aconteceu com Elias e também que você possa refletir na sua vida nessa noite. Se existe alguma área que o diabo e esse espírito de intimidação está tentando paralisar a obra de Deus na sua vida. Amém? Aleluia. Você pode abrir, por gentileza, lá no livro de 1 Reis. Eu vou ler apenas um pedaço, depois eu vou pular, tá? Tá na versão... Eu acho que essa minha versão aqui, peraí, eu sempre esqueço qual é a minha versão. Só para ajudar os ministros também. Eu acho que é revista e atualizada, que eu vou ler da Bíblia, amém? E quando eu ler no celular vai ser NVT, nova... Isso, exatamente, amém, obrigada. A partir do 19, no versículo 19, 1 Reis 19, a partir do 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, dos meus profetas. E aí você vê uma jornada de Elias, onde ele se intimida com aquela palavra daquela mulher, depois de ele já ter visto a manifestação de Deus e a fidelidade de Deus com ele. E isso você pode ler em casa, amém? Para a gente resumir, porque tem muita coisa. E aí você lê mais à frente, quando Deus chega e conversa com ele. Porque eu também percebi que se eu e você não fizermos o que Deus chamou nós para fazermos, Ele vai levantar alguém para fazer. Mas o desejo é que eu e você façamos. Porque existem coisas particulares que têm a ver comigo e com você, para algumas obras específicas. Mas
vai acontecer, só que Deus conta que seja eu e você, amém? Aleluia. E aí você vai para o versículo 15, que diz o seguinte: então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu também, filho de Zafate, de Abel-Moleá, como profeta em seu lugar. Quando você lê de quando Jezabel ela afronta Elias, até chegar aqui você vai ver que ele deseja morrer, ele deseja ficar escondido, ele manifesta para Deus que ele é o único que sobrou, e você vai ler que até isso Deus fala para ele: não, você não foi o único que sobrou. Muitos outros ainda existem. E aí, se você não vai fazer o que você começou a fazer, que é destruir Jezabel e acabar com o reinado dela, eu vou levantar alguém para fazer, eu falando, amém? E por que eu estou lendo esse texto? Porque nós vemos um homem de Deus, onde nós vimos o histórico dele, a fidelidade, tudo aquilo que ele fez servindo ao Senhor. E o Senhor falou assim: e se vocês, meus filhos, não se atentarem também para algumas coisas, vocês podem ser intimidados nesse processo. E é por isso que eu preciso que vocês ouçam atentamente. E se vocês perceberem o espírito de intimidação, vocês têm uma autoridade para mandá-lo embora. E quando eu estava estudando, o John Bevere, ele fala assim: uma casa arrumadinha, com todos os móveis novos, e de repente tem um furo no telhado. E acontece uma chuva muito grande, e ela cai e molha toda aquela casa. E aí o homem vai novamente, compra móveis novos, e ele arruma essa casa novamente. E aí cai uma outra chuva, e acontece a mesma coisa, e chega um momento, ele, desisto. E aí ele fala: não seria melhor se ele tivesse resolvido o problema no telhado? Não seria melhor se ele tivesse resolvido a raiz daquele problema? Porque ele investiu muito na primeira vez, na segunda vez, e talvez quantas vezes fosse. E quantos de nós lidamos com áreas que a gente passa, e aí a gente dá um jeitinho e sai, está tudo bem. E aí vem a afronta de novo do diabo, vem questões que ele se levanta contra mim e a sua vida, e nós lidamos com aquilo como se fosse só: não, sai. E não sai, eu te ordeno em nome de Jesus. Porque quando nós vemos, existe uma autoridade, né, que Jesus construiu, que ele nos deu quando ele morreu na cruz. E aí, aqui eu vou ler sobre algo que eu vi sobre a intimidação. A intimidação é uma ferramenta que o diabo usa para controlar e dominar as pessoas. Ela pode se manifestar de diferentes maneiras, incluindo medo, ansiedade, dúvida, descrença. Mas como crentes temos a autoridade para resistir à intimidação e viver uma vida na liberdade que Cristo conquistou por nós. E aí ele fala, lá em João, no capítulo 8, versículo 44, essa é na versão NVT, pois são filhos de seu pai, o diabo, que gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, ele age de acordo com seu caráter, pois ele é mentiroso, o pai da mentira. Ele usa a intimidação para fazer as pessoas duvidarem de si, duvidarem de Deus e daquilo que ele pode fazer. Ele faz com que nós esqueçamos do caráter de Deus, daquilo que foi conquistado na cruz e da autoridade que eu e você temos. Amém? E aí ele fala, os efeitos de uma intimidação é fazer com que nós paremos de fazer o que Deus nos chamou para fazer. E que a obra de Deus, que seria completa a partir daquilo que Ele nos confiou, ela pode nos fazer sentir medo, ansiedade, dúvida e fazer com que a obra que Deus confiou a nós, ela deixe de acontecer
nas nossas vidas e Deus precisa levantar alguém, assim como levantou um outro profeta para fazer algo que ele tinha designado a Elias para fazer. Amém? E aí em 2 Timóteo, do capítulo 1, no versículo 7, ele fala: pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de temor e de domínio próprio. Deus não me deu e não te deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder e de moderação. Amém? É uma autoridade que está na minha e na sua vida. A partir do momento que nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos uma autoridade que foi nos dada. E nós podemos romper com todos os ardis do diabo, tudo aquilo que se levante contra mim e a sua vida. Amém? Essa autoridade, ela foi nos conquistada na cruz. Sabemos que somos filhos de Deus e que temos a autoridade para usar o nome de Jesus e derrotar o diabo. E aí lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando nós compreendemos quem nós somos, a autoridade que foi nos dada, nós não nos intimidamos diante de circunstâncias ou daquilo que o diabo traga na nossa memória sobre algo que aconteceu nas nossas vidas. Mas eu vejo sempre que nós podemos usar como arma poderosa para dizer para o diabo: pois é, diabo, olha o que o Senhor tem feito na minha vida. Porque só a palavra de Deus poderia mudar e restaurar toda a minha história. Amém? E Mateus, no capítulo 28, 18, diz o seguinte: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra, ele falando para os discípulos, me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem os novos discípulos estas verdades. Amém? Essas são alguns versículos que nos lembram sobre a autoridade que nos foi dada por Jesus. Então, assim, aqui nós nos lembramos exatamente quem nós somos. E nós não podemos deixar que o diabo diga o contrário de mim e de você. Sabe, existem coisas que realmente Deus vai nos chamar para fazer e nós não sabíamos absolutamente nada sobre o assunto. Mas existem coisas que Deus vai nos chamar para fazer e nós já temos habilidades para fazer. Tanto uma quanto outra, nós precisamos confiar que o Senhor sabe que nós podemos fazer, porque a capacidade ela vem dele. Tem coisas que nós somos perito, mas tem coisas que o Senhor vai nos chamar para começar a fazer. Amém. Aleluia. Amém? E sabe, pastor, quando o Senhor estava falando isso ao meu coração, ele falou assim: pegue junto com o seu pastor. Existe um desafio aí. Mas esse desafio, ele vai ser leve, se como igreja, vocês pegarem junto. E sabe, ele falou algo no meu coração, pastor, que nada é tão grande que ele não possa manifestar a glória dele para fazer e produzir, levantar pessoas, para serem ajudadores a essa obra. E aquilo que ele confiou a você, não deixe que nada te intimide. Quando eu estava estudando sobre algumas coisas que o John Bevere colocava na intimidação, ele falou assim: como existem pastores que estão com as suas autoridades, com a sua autoridade que foi constituída por Deus, inoperante, por conta de uma secretaria, às vezes de uma igreja, que não pegam junto, ou como uma igreja que prefere acolher outras coisas do que entender quem é o cabeça, né, que Deus constituiu aquela pessoa como autoridade naquele lugar. E sabe, John Bevere falou assim: eu nunca quero ir contra aquilo que Deus levantou para fazer. E sabe, pastor, eu também não quero ir contra, jamais, aquilo que Deus começou a fazer nesse lugar. Eu quero ser alguém que coopere. E sabe, eu sei que você já recebeu muitas palavras da parte do Senhor.
Mas sabe, nos dias que vierem e que o diabo vier te intimidar, dizendo sobre recursos, sobre circunstância, sobre você ser jovem, sobre você estar começando, você tem uma palavra que ele entregou para você. E é sobre essa palavra que o Senhor deve andar. Sobre essa palavra que você deve considerar. E ainda que pessoas não peguem junto com você, você sabe como essa obra começou. E você sabe da fidelidade, você já experimentou a fidelidade de Deus. E não será diferente. Só que dessa forma vai ser diferente daquilo que você já viveu lá atrás. Porque você está mais experimentado, você é mais experiente. E o Senhor tem o seu coração, amém? Então, pastor, fica firme, amém? Não deixe que nada intimide você. Não deixe que o diabo diga nada. E você, todas as vezes que ele falar algo, você vai se levantar com a palavra que o Senhor depositou no seu coração. Porque ele confiou a você, porque ele sabe que pode contar com você, amém? Aleluia. E aí, quando nós vemos a história de Elias, eu não sei você, mas eu fiquei assim, novamente atemorizada de Deus não poder contar comigo, naquilo que ele confiou a mim fazer. E eu não sei se você tem o mesmo temor, porque às vezes nós podemos chegar em um lugar e achar que a igreja não precisa de algo que está na minha e na sua vida. E eu vou falar para vocês, o meu temperamento é um temperamento, e existem pessoas mais tranquilas do que eu, que falam mansamente, eu acho lindo, né? Mas as pessoas, às vezes, que falam mansamente, elas olham alguém extrovertido e falam assim, para ele é mais fácil. E a gente olha para aquele outro, mas né, é mais fácil as pessoas acolherem ele, porque ele é... E cada um, né, tem que romper algo. Porque o diabo, para quem é extrovertido, fala assim, tá vendo? Você é muito para frente. Aí as pessoas já ficam logo assim, quer se aparecer. 1, 2, né? E para quem é tímido, tá vendo? Aquela outra é melhor que você. Você fala assim, o povo sente sono, o povo não sei aqui, isso, aquilo, outro, nananá. Mas o Senhor nos chamou com aquilo que nós temos. A cada dia aprimoramos mais e nos enchemos da palavra para ativar aquilo que Deus nos chamou para fazer e fazer de uma forma melhor dentro daquilo que nós somos, que Deus nos fez para sermos. Amém? Eu sempre falo, eu não vou numa igreja e eu olho para a placa ou para o lugar ou para a pessoa e digo assim, não vou receber porque eu não gosto dessa pessoa. Eu falo, Senhor, o que eu posso aprender essa noite? Sabe? E eu sei que a gente tem pessoas que a gente gosta. Amém? Mas nós vimos aqui Elias passar o bastão para uma outra pessoa, porque ele não concluiu aquilo que ele deveria fazer. E quando você continua lendo, você vê que quando Elias ungiu a Eliseu, né, e ele criou algumas questões, né, porque Eliseu também foi ousado, ele queria porção dobrada, mas você vai ver ele finalizar algo que era para uma outra pessoa fazer. Amém? Aleluia. Agora eu quero que você abra comigo, por gentileza, lá em 1 Samuel. Em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso... Eu vou ler também um pouco para você, porque se trata da história de Davi, amém? E você vai ver uma outra história, um outro contexto, uma outra situação, e o que essa pessoa agiu diante de uma afronta ou diante de uma intimidação, amém? Aleluia. A partir do 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo e diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. E também dará filha em casamento, e a casa de seu pai ficará isenta de impostos. E você lê e você vê os benefícios que seriam. E ali, no 28, Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse, por que você veio para cá? E com quem deixou aquelas suas poucas... Eu vou falar assim porque... Quando eu li isso daqui, parecia aquela pessoa que está dizendo aquelas suas poucas ovelhas do deserto, dizendo assim, aquilo nada que você faz, aquilo tão pouquinho que você faz. Sei que você é presunçoso e mau, você veio aqui só para ver a batalha.
E eu não sei se você percebeu, mas quando Eliabe fala dessa forma com Davi, ele quer colocar Davi num lugar de inferioridade. Ele quer dizer para Davi que ele é orgulhoso, só que ele é orgulhoso. Porque ele achava tão bom o suficiente que ele desconsiderava aquilo que Davi fazia. Só que quando você continua lendo a história, você não vê somente Eliabe menosprezar a Davi. Você vê que até as outras pessoas, até mesmo o rei, a princípio, não acreditava. E aí queria que Davi fizesse uma luta com as armaduras que ele já estava acostumado a lutar. E sabe, eu e você, nós podemos ter exemplos, e isso é muito lícito, nós vemos testemunhos de pessoas, de situações que eles venceram, áreas que eles venceram, mas às vezes Deus vai nos dar a mesma estratégia que Ele tem nos dado ao longo da nossa caminhada, para vencermos coisas que Ele nos deu, para vencermos de uma forma. Amém? E existem coisas particulares que as pessoas não veem que nós vencemos. E muitos deles não sabiam que Davi já tinha vencido o urso, já tinha matado o leão. O bichinho era muito experiente para aquilo que ele foi chamado. Amém? Mas ele não considerava a experiência. Ele considerava que aquele mesmo Deus que o havia feito vencer e matar o urso e o leão, iria fazer com que ele vencesse, porque ele não confiava na força do braço dele. Ele confiava no Deus que o havia chamado, que o havia ungido. Amém? E aí, mais para frente, no 42, diz o seguinte: o filisteu olhou e, vendo Davi, desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: venha aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Lá na minha terra, a gente chama isso de baladeira, né? Que é um estilingue. Ele usou, né, uma funda para uma baladeira, né? Todo mundo sabe, né? É só para lembrar que lá na minha terra falam assim. E ele usou a arma que ele sempre usou para matar o leão e o urso. Só que não foi aquela arma que venceu o gigante, mas a confiança de quem ele tinha e que vencia naqueles momentos em que ele estava só. E sabe, eu e você já vencemos muitas áreas das nossas vidas que ninguém sabe, que ninguém viu, mas que Deus nos deu estratégia para passarmos por cada uma delas. E às vezes pode ter parecido uma área de humilhação diante do Senhor e o diabo zombando na nossa cara, nos considerando um ninguém, e a gente ali prostrado diante do Senhor, fazendo o que Ele nos chamou para fazer, independente de como nós estávamos. Amém? E aí a gente vê o resultado e a vitória que nós conquistamos, porque não desistimos, perseveramos e não abrimos mão do lugar em que Deus nos colocou. Eu e você não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabe? E um exemplo muito simples, eu vou dar agora do meu esposo, porque aconteceu com ele. Ele foi fazer uma luta de jiu-jitsu, e lá ele venceu todos os candidatos, e ele ganhou um valor de dinheiro. E agora eu posso dar o exemplo dele, amém? Ele foi vencedor, mas quando ele entregou o dinheiro para mim, eu fui mais do que vencedora, porque eu não lutei aquela luta. Mas ele lutou e ele me deu o dinheiro e eu não tinha que fazer nada. Nada assim, né? Eu falei: Senhor, guarda meu marido, pelo amor de Deus, leva ele inteiro, traz ele inteiro. Amém? Mas foi a parte fácil. E aí nós vemos um menino que confiava no Senhor. E aí você vê a história de Davi. E sabe, queridos, eu vejo que Deus tem confiado a mim e a você
grandes coisas, não são pequenas coisas. Sabe, se você está aqui no Ministério de Música, não ache que o que você faz não é nada, não ache que isso é insignificante, não ache que a sua voz não ecoa sobre esse lugar e traz uma atmosfera favorável. Você colabora para que a palavra se mova nesse lugar e tenha uma aceitação melhor nos corações. Você quebra barreiras espirituais, você quebra a atmosfera, você derruba demônios que tentam estar e se manifestar nesse lugar através da sua manifestação de louvor enquanto você está aqui em cima. Sabe, cada instrumento que você toca tem um poder extraordinário de Deus para fazer grandes coisas. E você vê Davi mesmo. Ele tocava para o rei. E todas as vezes que ele tocava, os espíritos imundos que estavam ali, eles se retiravam. E sabe, a nossa adoração ela é algo muito importante para o Senhor. E nesse processo de nós entendermos sobre aquilo que foi conquistado para mim e para você, o lugar que nós somos de autoridade, nós precisamos saber que existem coisas que nós vencemos, reconhecendo quem nós somos, mas também estando num lugar de confiança, onde nós louvamos, adoramos ao Senhor e manifestamos aquilo que está dentro de nós, os nossos anseios, as nossas dúvidas, os nossos medos, no momento de intimidade com o Senhor. Onde Ele vai tratar de áreas em que ninguém, por mais tão boa que seja, pode adentrar no meu e no seu coração e fazer, romper coisas, sabe? Às vezes eu ouço testemunhos de pessoas que elas nunca se imaginaram ministrando a palavra, porque elas se achavam incapazes, não sabiam falar tão bem, se achavam tão tímidas que elas achavam que ninguém poderia ouvi-las. E sabe, quando eu vejo essas pessoas hoje ministrando, eu vejo a manifestação não só de uma pessoa obediente, mas de uma pessoa que decidiu romper e não aceitar a intimidação do diabo. Porque é tão bom receber de pessoas que eu vejo a unção e a manifestação de Deus em meio a tantos desafios que ela poderia ter ficado parada. Eu amo ouvir a Bia, eu sei que um dia eu vou vê-la aqui, mas eu já tive o privilégio e a honra de ouvi-la ministrar no Conectadas. E como eu fui tão abençoada com a sua vida. Eu amo ver a Jeane. São ministros que estão começando e eu me considero alguém começando. A Maria com um jeitinho, sabe? Não deixem que o diabo diga para vocês que o que vocês têm é muito pouco, ou que vocês não têm tempo e nem experiência o suficiente para liberar o que vocês têm liberado nesse lugar. Sabe, a Maria com toda a experiência, tantas coisas ela viveu, tantas coisas você viveu, Maria. Mas quantas vezes o diabo tentou parar você? Quantas vezes a intimidação e esse espírito, ele tentou dizer para você que você não era capaz. Sabe? E eu olho a Bia, eu olho a Jeane, eu sei que para ela, até quando ela está ministrando música, mas existe uma unção poderosa na vida de cada uma de vocês. Por que eu estou citando vocês? Porque uma das coisas que ele fala sobre a intimidação é sobre timidez. E às vezes a gente acha que a timidez é algo que não tem problema nenhum. A timidez é uma forma de o diabo usar para paralisar as nossas vidas. Eu sou tímida, por isso que eu não vou fazer. Eu sou tímida, não. Você é uma mulher que Deus levantou para esse tempo, para fazer a diferença. Ele confiou a vocês. Existem palavras que vai sair da vida de vocês, que vão alcançar corações, vão mudar rotas, vão libertar pessoas, e elas não podem ficar somente com vocês. Vocês precisam sempre confiar, quando vocês estão aqui exatamente como vocês têm feito, de que independente do que esteja acontecendo, do que aconteceu com vocês, Deus confia em vocês e de que Ele as chamou para fazer, porque Ele sabe que existem coisas que somente a Jeane, somente a Bia, somente a Maria, com o jeitinho delas, com o temperamento delas, e eu já falei para a Maria, eu vou ver a Maria ministrar de uma forma ousadamente, e não vai alterar o temperamento dela. Mas existem coisas que Deus tem para fazer de uma forma ousada, através da vida dela. E sabe, para os ministros que têm um temperamento diferente, nós não devemos deixar
com que as pessoas digam para a gente que para a gente é mais fácil, porque a gente sabe se comunicar. Ei, a gente também enfrenta desafios. Não é não, Martinha? Você nos vê sorrir, mas nem sempre a gente gostaria de sorrir. A gente crê e sorri, e eu falo, dá uma bicuda na cara do cão. Dá uma bicuda na cara do cão. Eu me arrumo linda e plena, porque eu não confio na força do meu braço, na minha habilidade, porque eu sou bonita, linda e loura, porque eu sei falar. Não, eu confio na graça que me assiste. Eu confio no Senhor, porque é Ele que me chamou e é Ele que me capacita. Amém? Aleluia, Deus é bom. Você está sendo edificado? Porque eu já fui lá atrás, estou sendo novamente, e eu sou muito grata ao Senhor, sabe? Não deixem que o diabo os pare. Não deixe que o espírito de intimidação diga que você é algo que você não é. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, existem estratégias para nós lembrarmos na palavra sobre isso. É lembrarmos da autoridade que foi conquistada lá na cruz. E eu já citei alguns versículos. Ter uma vida de adoração e rendição ao Senhor. Reconhecer aquilo que o Senhor é e faz através das nossas vidas. Não negociar o nosso tempo de adoração e de relacionamento com o Senhor. E nós tivemos pela manhã o culto extraordinário. Você que não veio hoje, por favor, assista a ministração da manhã, porque ela foi muito edificante. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu vou fechar aqui. Porque eu não sei, mas todas as vezes que eu ministro, eu sempre o Senhor me dá uma nota para tocar sobre perdão. E dentro disso, eu vi também que existem áreas que a gente precisa fechar, sabe? Existe a intimidação do diabo mesmo, para nós não avançarmos, mas existem às vezes áreas que nós nos mantemos em cativeiro, porque nós não liberamos o perdão. E sabe, nós precisamos fechar todas as portas. Porque mesmo que a gente feche, o diabo ele já vem e tenta nos intimidar. Mas e quando existem portas que não foram fechadas, existe uma legalidade, uma atuação ali. Sabe? E eu quis separar 2 versículos. Porque eu sempre falo, mas eu não dou base bíblica sobre isso. Mas hoje eu quero dar uma base bíblica sobre isso. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 14. Diz o seguinte: se o Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Não, se o Pai Celestial os perdoará, se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, o seu Pai não os perdoará. E aí está lá em Lucas também, no capítulo 6, versículo 37. Não julgue e não sejam julgados. Não condene e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Se você estudar o contexto, você não vai ver que Deus está dizendo que se trata de um sentimento. Se você sentir, se você perceber, se você detectar algo, você libera o perdão para alguém. Mas ele fala que assim como nós fomos perdoados, nós também devemos perdoar. Que se os nossos pecados foram perdoados, nós também devemos perdoar os outros. Então, isso é um princípio, é uma ordenança, onde eu e você precisamos fazer isso. Você pode ficar de pé, por gentileza? Aleluia! Sabe, queridos, quando eu vejo Elias, eu tenho uma admiração muito pela história dele, e se você conhece os grandes homens e mulheres de Deus que tiveram uma jornada e uma caminhada e houveram coisas que aconteceram em suas vidas que paralisou o seu chamado, o Ministério de Música pode subir, por gentileza, que paralisaram o seu chamado, você vê que eles negociaram com alguns princípios. Você percebe que eles deixaram de obedecer às instruções do Senhor.
Sabe, o diabo não quer somente nos paralisar, mas ele quer paralisar a obra que está sendo feita na minha e na sua vida. E essa noite, o meu desejo é que nós possamos romper com algo que possa tentar nos paralisar essa noite. E dar uma ordem para o espírito de intimidação dentro da área na qual você está enfrentando. E mande ele sair, porque existe uma autoridade na minha e na sua vida. Porque Davi venceu o gigante e todos nós podemos vencer gigantes. Se confiarmos que aquele que nos chamou é aquele que nos capacita para fazer aquilo que ele confiou nas nossas mãos. Amém? O Ministério de Música vai tocar e essa noite eu vou ser bem específica. Se você por algum momento ou alguma área da sua vida, você está se sentindo intimidado, o diabo tem dito para você, você não é capaz de fazer isso. Você não vai conseguir. Lembra que todas as vezes que você tentou, você chega até aqui. E até aqui você conseguiria. Mas a partir desse momento eu não vou deixar você ganhar. Eu não vou deixar você avançar. Talvez o diabo lembre para você a história da sua família. Como tudo começou, às vezes tão bem. E olha o final em que ela chegou. Talvez você se veja alguém que começou a fazer algo que Deus confiou na sua mão. E no percurso do caminho, talvez nesse trajeto, você tenha cometido algum erro, você tenha pecado. E sabe, nós podemos nos lembrar que Jesus, Ele levou sobre si toda a dívida, todo o pecado. Tudo aquilo que eu e você poderíamos ter feito ou ainda vamos fazer. Jesus já pagou um alto preço por isso. E o diabo tem nos tentado manter cativos em áreas que nós não deveríamos mais estar. Talvez o diabo, a intimidação que você esteja enfrentando é uma intimidação financeira. Onde o diabo diz para você, você não consegue avançar. Sua família sempre passou por isso, você o tempo todo passou por isso, e com você vai ser da mesma forma, porque você nasceu para viver dessa forma, sabe? E isso não é uma verdade da palavra. A palavra de Deus nos garante que o Senhor, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aleluia, eu e você, nós somos abençoados. Então essa noite eu convido a você que seja enfrentando essas e qualquer outra situação que você tenha ouvido e acolhido coisas que o diabo falou a seu respeito. E ainda que você diga, mas Raibia, eu sou isso mesmo. Mas quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, uma nova identidade foi dada a você. Você agora é filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Você já não é mais a mesma pessoa. O fato de um carro estar dentro de um supermercado não muda ele de ser um carro. O fato de um carro estar dentro de qualquer ambiente não muda ele de ser um carro, porque ele está em um ambiente diferente. O carro vai ser carro em qualquer lugar. E sabe, como filhos, eu e você, não importa o lugar em que você esteja, você é filho, e essa é uma noite de você vencer com aquilo que tem se levantado contra mim e a sua vida, amém? O Ministério de Música vai ministrar e fique livre para vir até aqui na frente, porque o meu desejo é orar por você. O meu desejo é pegar junto com você essa noite e dar uma ordem àquele que tem tentado parar a obra de Deus na minha e na sua vida, amém? Aleluia!